Como fazer uma boa gestão de negócios? Eu quero abordar hoje os 3 pilares que permitem um empresário, um diretor, ou se algum dia você sonha sentar nessa cadeira, né, permite você conduzir a sua organização rumo a um caminho de prosperidade. Vem comigo na reflexão de hoje. Se você já está nessa posição de diretor, presidente, né? Ou se um dia sonha sentar nessa cadeira, é muito importante que você reflita sobre esses temas que nós vamos ver aqui. Porque se você pretende fazer com que a sua organização prospere e prospere junto com ela, né? Você deseja prosperar junto com ela, é muito importante, então, criar as condições para isso. E por onde a gente começa, Gilberto? Compreendendo o seguinte: existem 3 pilares essenciais para alguém que pensa uma organização, a continuidade da vida dessa organização. O primeiro deles chama-se direção. A direção, também chamada de direção estratégica da organização, ela basicamente responde a algumas perguntas. Primeiro, qual é o problema que a gente resolve no mundo? Veja, toda empresa existe para resolver um problema. A padaria existe para resolver um problema daquela comunidade. Assim como uma escola existe para resolver um problema da comunidade, assim como a oficina mecânica está ali para resolver um problema daquela comunidade. Então, toda empresa surge para prestar um serviço, né? Produzir um produto que vai atender a necessidade de alguém. Em outras palavras, a gente resolve o problema de alguém. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é a nossa missão, que é exatamente qual o problema que a gente resolve. Uma vez que você tenha definido, olha, vou fazer cachorro quente, então você sabe qual é o problema que você resolve. Você vai resolver o problema da fome, às vezes com um trailer na frente de uma faculdade, ou seja, das pessoas que estudam ali naquela faculdade. Então, uma vez que você sabe qual é o problema que você vai resolver, você tem que falar, mas por quê? Qual é a razão maior de eu fazer isso? Aí nós estamos falando do nosso propósito. O propósito, ele está ligado à razão de existir daquele negócio, que pode ser resolver a fome das pessoas ou resolver a fome do mundo, como algumas organizações globais possuem. Então, o propósito é a razão pela qual nós existimos e a missão explica o que fazemos dentro da organização. E tudo isso é direção ainda. Estamos falando do pilar direção, desse elemento tão essencial. Outra coisa importante é ter uma visão. A visão, ela dá uma noção no tempo do que queremos realizar. Então, geralmente, uma visão vai estar ligado a um faturamento que queremos atingir até determinada data, né? Tipo, faturar 1 bilhão nos próximos 3 anos, aumentar em 15% o nosso market share, chegar a 100 mil pessoas até o ano X. Quando você estabelece um objetivo dentro de um tempo, nós criamos então uma visão. É aquilo que queremos realizar dentro de um espaço-tempo, aquilo que queremos nos tornar em um espaço-tempo. E aí vem a estratégia, que é como nós vamos fazer isso. Como é que nós vamos fazer isso acontecer e vamos nos distinguir de todas as outras empresas que fazem a mesma coisa? Porque, por exemplo, se eu vou abrir uma padaria, mas já tem uma padaria naquele lugar, então pressupõe que eu vou fazer alguma coisa que seja melhor do que aquela outra padaria, porque senão não existiria nem por que eu existir. Imagina, se eu vou criar uma coisa que é pior do que o que já existe, qual é a lógica? Já está morto? Então, se eu for criar algo, esse algo precisa ser para melhorar, para levar adiante aquilo que já existe, né? Estimular um processo evolucionário. Bom, então esse é o primeiro pilar, primeiro elemento, direção. O segundo chama-se estrutura. A estrutura é por onde a organização se expressa. É a expressão do fazer da organização, acontece por meio de uma estrutura. E o que é uma estrutura, Gilberto? É a estrutura física da organização. São os equipamentos, ou seja, a tecnologia embarcada naquela organização, as políticas que determinam como as coisas devem acontecer na organização, por exemplo, uma política de contratação, uma política de remuneração, uma política de demissão, uma política de reconhecimento, ou seja, a política ela diz assim, ó, quando eu estiver nesse estágio, a gente faz aquilo. Quando uma pessoa agir dessa forma, a política diz que a gente deve reconhecê-la dessa forma. Então, a política cria as regras da casa. E aí tem os processos, que é como a gente deve executar as nossas atividades, os procedimentos, que é a descrição detalhada de como essas atividades serão realizadas por quem estiver lá realizando. Faz parte da estrutura também o que é a cultura da organização, faz parte da estrutura as pessoas que compõem a organização.
Por quê? Porque elas se somam à estrutura da organização, o conhecimento das pessoas, o relacionamento que elas possuem, as habilidades que elas têm. Ou seja, tudo isso soma com a estrutura, é uma estrutura que a organização tem para ela poder expressar aquilo que ela faz. Então, veja, direção, que é basicamente para onde nós estamos indo, né? Qual o problema que a gente vai resolver. E aí vem a estrutura, que é a forma, aquilo que a gente tem disponível para expressar isso. Esses são dois pilares, dois elementos importantes se você está na cadeira de um diretor, de um presidente, de um CEO de uma organização. Agora tem um terceiro que geralmente não é considerado, e é aqui que eu quero dar uma atenção especial, eu quero trazer uma reflexão, uma coisa diferenciada aqui nesse vídeo de hoje. O terceiro elemento, importantíssimo, chama-se consciência. Como assim, Gilberto? Consciência? Nunca ouvi falar sobre isso. Pois é, mas vem comigo na reflexão. Consciência, na natureza, né, uma ameba tem consciência, porque ela é capaz de perceber quando uma coisa está tóxica, que vai prejudicá-la, e ela se organiza para evitar aquilo. Então, todo ser vivo, inclusive uma bactéria, consegue ler o seu contexto e se ajustar a ele para continuar vivo. Então, a consciência nada mais é do que um processamento de dados e de informação do meio externo ou interno, ou seja, do que está acontecendo internamente no nosso sistema, organização ou no mercado em que a gente atua, na humanidade, na economia, no planeta, e a partir de estar consciente dessas informações, daquilo que acontece dentro e fora, você ter condições de identificar o melhor caminho a ser seguido. Então vamos supor que a gente tem uma direção, que é para onde a gente está caminhando, que a gente tem uma estrutura muito legal, só que eu tenho que manter um sistema, uma estrutura consciente, ou seja, eu preciso desse pilar da consciência que é para ficar o tempo inteiro analisando como que o mercado está reagindo, o que está acontecendo no campo político, econômico, social, ecológico, planetário. E em cima disso você vai ter que, às vezes, ajustar sua direção estratégica, ajustar sua estrutura, para poder continuar vivo e prosperando ao longo do tempo. Por enquanto, a consciência ainda se dá com seres humanos, né? Nas empresas você tem um conselho que olha para frente, para os 10, 15, 20 anos à frente, para ajudar a empresa a se orientar nesse espaço-tempo. Você tem um comitê diretivo, que é composto pelos diretores da organização, que fazem a mesma coisa. Você tem a alta gestão da organização, que se reúne para conversar sobre o tema. Cada vez mais nós vamos passar a utilizar a inteligência artificial para fazer isso, né? A inteligência artificial sozinha ainda não é capaz de fazer tudo isso, porque a inteligência artificial nós teremos várias especialistas em temas mais específicos. Então, nós utilizaremos a inteligência artificial para processar dados em grandes quantidades, para identificar as informações, fazer leituras de contextos mais aprimoradas e tomar decisões mais assertivas. Mas pode chegar um dia, quem sabe, né, que tenhamos um algoritmo, um tipo de inteligência artificial generativa ou regenerativa que possa, a partir de si mesma, né, fazer toda essa leitura do ambiente interno e externo e identificar qual o caminho a ser seguido. Mas, por enquanto, a consciência de uma organização se dá por meio de seres humanos, que podem, sim, utilizar a inteligência artificial para aprimorar ainda mais sua capacidade de ler o contexto. Agora, veja, se eu quero que a minha organização prospere, eu preciso cuidar desses três elementos. Está claro a direção que nós estamos seguindo para todas as pessoas que compõem a organização, incluindo aqui todos os stakeholders, clientes, fornecedores, colaboradores, acionistas, governo, comunidade, ou seja, as pessoas recebem na proporção em que precisam as informações necessárias para saber qual a direção que essa empresa está seguindo. Segundo, nós temos uma estrutura adequada para que essa direção estratégica se concretize dentro do tempo que a gente imagina? Essa estrutura está alinhada para isso? E terceiro, nós mantemos um sistema de consciência vivo que continuamente está lendo o contexto para que a gente possa se ajustar em termos de direção e de estrutura com inteligência? Então veja, se você assume o papel de diretor, CEO ou presidente de uma empresa, é muito importante que esses três elementos, esses três pilares estejam sob a sua supervisão contínua. E com isso você aumenta as chances de sucesso da sua organização. Quarta-feira que vem eu te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.